Irmãos, graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra abençoada para os irmãos e aquiete o seu coração, abra o seu coração, feche os seus olhos que nós vamos estar orando mais uma vez nessa noite para que o Senhor possa estar visitando o seu coração, visitando a sua casa, onde você estiver nesse momento, junto com a sua família. Amém. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui mais uma vez ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, compartilhando a Tua palavra, Senhor Deus, e que essa palavra chegue ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite, que possa adentrar, Senhor Deus, essas casas, Pai, o seio dessas famílias, possa guardar, proteger, livrar, Senhor Deus, de todo mal, de toda praga, de toda peste, Senhor Deus, que o fogo do Espírito Santo do Senhor, Pai, possa, Senhor Deus, inundar, Senhor Deus, cada uma das nossas casas, cada um dos nossos familiares, nessa cidade, Senhor Deus, onde nós moramos, Pai Santo querido, que o fogo do Senhor possa destruir, Senhor Deus, todo o mal, Pai. E nós oramos, ó Deus, para que o nosso coração, Pai, seja uma terra fértil, Senhor Deus, para receber a Tua palavra nessa noite, Pai Santo querido, Deus, e que o Senhor fale conosco, Pai. Deixa o nosso coração, Deus, sossegado, Senhor Deus, a nossa mente sossegada, Senhor Deus, o nosso ser, Pai, para que a Tua palavra, Senhor Deus, chegue, Senhor Deus, ao nosso coração como um aroma suave, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler do 25, versículo 25 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 20, 25 e 28. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quero nessa noite, desenvolvendo mais esse tema do Tadel, que é liderança que liberta. Hoje eu quero falar sobre síndrome do status. Síndrome do status. Um tema que realmente é muito recorrente e por conta de algumas atitudes que algumas pessoas cometem em todas as áreas, né, seja secular, seja religiosa. Muitas vezes nós trazemos muitos problemas, muitas complicações por não entendermos de fato aquilo que Deus tem na nossa vida, aquilo que mesmo o mundo, né, está diante de nós aí. Então esse texto, Jesus realmente ele está chamando a atenção para esses discípulos, né, esses dois discípulos, que quiseram uma primazia, um está de um lado, quando ele subisse aos céus, a mãe pediu isso, um está à direita, outro à esquerda, quando ele estivesse no seu trono. E ele repreende, a gente vai entender por que Jesus, ele disse essa palavra, talvez uma palavra dura, né, para muitos que possam entender dessa forma, mas tem um sentido muito interessante. Poder, queridos, a gente tem isso a nossa vida toda. Toda liderança ela é revestida de poder. Né? E poder é uma coisa que muitas vezes é empolgante para a gente, né? Muitas vezes é contagiante, mas também é muito perigoso. Né? E as pessoas que estão investidas de poder normalmente decidem o que os outros fazem, o que os outros, onde eles vão. Também elas decidem como agir, em que campo de ação agir. Isso é uma coisa que muitas vezes mexe com o ego da pessoa que está investida de poder, que está investida de alguma autoridade. E normalmente as pessoas, elas almejam, elas querem, né, estar investida de alguma autoridade, querem estar buscando visibilidade. Isso é uma coisa muito comum, né, para o ser humano. Uma pergunta para você que está na sua casa: o poder corrompe? Talvez você já tenha ouvido muito sobre isso, algumas vezes sobre isso, na televisão, já tenha lido sobre isso, sobre a questão do poder. Poder corrompe, né? Às vezes a gente ouve muito na política, né?
Algumas pessoas entendem que o poder, ele corrompe. Outras pessoas entendem que o poder, ele é moralmente neutro, ou seja, ele não corrompe, ele não tem poder para isso, mas são as pessoas investidas de poder que, de alguma forma, são levadas a se corromperem, a extrapolarem, né, a oprimir as pessoas, como esses governos, muitas vezes, que a gente vê pelo mundo, aí, governos tiranos, né, que eles querem, de alguma forma, subjugar aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Um outro fator importante é que o poder, ele não vive em harmonia com as pessoas rivais ou então com seus oponentes. Nós vamos entender algumas facetas disso. Desde Babel, quando você lê, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 11, quando aquelas pessoas, aqueles homens, erigiram uma torre, né, para que eles chegassem aos céus. A palavra diz no capítulo 11, versículo 4 de Gênesis: edifiquemos uma cidade, uma torre, até que cheguemos aos céus. Lá em Isaías 47, versículo 8, Babilônia falando também: eu e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Desde a época de Babilônia, as cidades tornaram-se um poder. Poder da população, poder da força militar, poder do dinheiro, do ocultismo, poder da rebeldia, símbolo de desejo pelo poder e também ultrapassar os limites. Sempre que uma pessoa ela requer esse poder, ela quer organizações, culturas, estruturas de sociedade, algumas vezes nós vemos essa busca por esse poder. Internamente nós vemos a busca por esse poder. Isso é uma coisa que permeia a vida secular e permeia também, muitas vezes, dentro do próprio corpo, dentro da própria igreja de Cristo. Nós vamos ver isso em alguns momentos. Esse instinto de rebeldia decorrente da queda na criação chegou até nós com alguns efeitos, ou com alguns indícios de corrupção de poder. E eu chamo isso de gatilho. Muitas vezes nós que estamos em alguma situação de autoridade, né, de liderança, nós temos que observar esse gatilho. Quando alguma coisa vier nos atingir, que vier no nosso coração, chegar à nossa mente, ao nosso coração, nos levar a essa situação que a gente vai discorrer agora, nós temos que ficar atentos com isso. Porque já é um indício, já é um start que alguma coisa errada vai estar acontecendo. O primeiro indício, ou o primeiro efeito desse poder corrupto é a questão do orgulho. E o que é o orgulho? Importância ou relevância exagerada, independência ou superioridade em comparação às outras pessoas. Ela sempre vai dizer que eu sou o melhor. Se eu sou melhor, o outro é pior. Se eu tenho valor, o outro não tem. Se eu sou superior, o outro necessariamente é inferior. Isso é uma questão de orgulho. Um outro efeito também, a arrogância, significa relutância em ser testado, contrariado ou questionado em qualquer sentido. Normalmente isso é um gatilho quando a pessoa ela é confrontada, quando a pessoa é inquirida de alguma situação e a resposta dela é uma resposta negativa, uma resposta agressiva, não quer responder às questões, ela se sente ressentida, contrariada e começa a desprezar os conselhos daquelas pessoas que estão ao seu redor, do outro que está lhe fazendo isso. É um gatilho para esse líder ou para essa pessoa investida de alguma autoridade que ela está incorrendo na questão desses efeitos, desses indícios de corrupção do poder. Outro fator é insensibilidade, tratar os outros sem consideração, sem escrúpulo, machucar ou agredir os seus sentimentos. Às vezes a pessoa passa por cima de tudo. Ela, para se dar bem, ela não tem critério, ela não tem escrúpulo, ela faz aquilo que
vem à sua cabeça, mas ela quer conseguir o seu objetivo, ela quer ir à frente, ela não quer, de fato, olhar a situação do outro. Chamar para si o resultado de um trabalho, por exemplo, é muito comum, a gente vê em liderança secular e muitas vezes na igreja também, você chamar uma equipe, você formar uma equipe para um trabalho e de repente simplesmente você aparece como responsável por aquele resultado. Isso é insensibilidade, isso é um gatilho de que você está querendo realmente se sobrepujar. Você está querendo se destacar. Os outros não tiveram relevância nenhuma, não tiveram nenhuma influência. O trabalho que foi feito foi só você que conseguiu. A equipe ficou de lado. Isso é insensibilidade. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Chamar para si o resultado de um trabalho, desmerecendo a contribuição da equipe, não dar crédito a quem idealizou determinada tarefa, determinado trabalho, ou mesmo uma sugestão. Nós temos, como cristãos, como servo de Deus, creditar às pessoas aquilo que de fato é de direito. Se realmente ela idealizou alguma coisa, nós temos que dar para ela esse louro. Né? Nós temos que falar o nome dessa pessoa e não chamar para nós, mesmo em condição de liderança, não chamar para nós essa questão de que a gente conseguiu aquele resultado porque a gente esteve bem na foto, mas acreditar a pessoa que teve, por merecimento, isso. O outro fator, domínio. Imposição das suas ideias e decisões com o propósito de dominar e fazer as coisas da sua maneira e a qualquer preço. Depois que ela passa por todos esses fatores, e tem alguns outros fatores que eu não anotei por conta do tempo, mas orgulho, arrogância, insensibilidade, se ela não conseguiu de alguma forma impor isso aí, ela vai para o domínio. Valer-se de pressão psicológica, emocional e espiritual é muito comum você ver no nosso meio cristão evangélico, precisamente, que a gente está, né, nesse corpo. Os líderes são os ungidos do Senhor, os escolhidos por Deus. Qualquer coisa que se faça contra esse líder, você está indo contra uma instituição divinamente feita por Deus. Ou seja, são intocáveis. E nós vemos muito isso, líderes intocáveis, pastores intocáveis, apóstolos intocáveis, bispos intocáveis, famílias intocáveis, todos os outros estão errados, são os únicos certos. Os queridos, é muito preocupante. Isso é decorrente, tudo isso que nós vemos, decorrente da queda que aconteceu. Lá muitos anos atrás, milhares de anos atrás, mas que ainda está muito presente no nosso meio. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Mas temos boas notícias, a gente não tem só notícias ruins. Temos remédio, temos um antídoto, né, para esse poder decaído, esse poder corrupto que o mundo vive, que muitas vezes chega às portas das nossas igrejas, chega às nossas reuniões, chega, né, aos nossos gabinetes, chega à nossa liderança, porque realmente nós não atentamos para isso. Quando Jesus, ele veio, né, se fez homem e habitou entre nós, ele veio trazer um novo tipo de líder, ele veio nos trazer um novo tipo de liderança. Isso é muito importante para a gente, porque muitas vezes assim, nós mesmo vivendo no nosso meio cristão, a gente não considera isso. Mesmo a igreja dizendo, nós falando que a igreja é a igreja do Senhor, nós não consideramos isso. Passamos batido. Deixamos que as coisas caminhem sem que a gente realmente atente para isso. Primeira coisa que você como líder, ou você como membro de uma igreja, você como salvo em Cristo Jesus, tem que saber. Poder é de Deus, não é seu. Lá em Salmo 62, versículo 11, ele fala assim, que esse poder realmente é de Deus. Uma coisa disse Deus, duas coisas eu ouvi, que o poder vem de Deus. Também lá em 1 Crônicas, versículo 29, capítulo 11, versículo 12, vamos ler esse texto, deve estar aí na sua tela. 1 Crônicas, capítulo 29.
Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 11, versículo 12. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Muito importante, irmãos, nós sabermos disso, nós nos valermos disso, nós exercitarmos isso, que nós não temos poder nenhum. Não existe qualquer pessoa investida de alguma autoridade, não tem poder nenhum, o poder vem de Deus. Um outro fator importante nisso é que a noiva é do Cordeiro, a noiva não é minha, não é sua, é do Cordeiro. A palavra diz que Apocalipse 21, 9 diz que a noiva do Cordeiro não é nossa. A igreja é do Senhor, não é nossa. Nós temos que atentar para isso, para que a gente não se ache lutando contra Deus, não se ache andando num caminho que não é aquele que o Senhor preparou para nós. Um outro fator importante nesse novo líder, nessa nova liderança, é que a unção também não é nossa, a unção é do Espírito Santo. Confira lá em 1 João 2,20, ele vai dizer que essa unção, ela vem do Santo, não é nossa. Nós não podemos requerer alguma coisa que nós não temos, que nós não produzimos, que nós não conquistamos. Nós não temos essa soberania para dizer que nós temos a unção necessária, ela vem de Deus, ela vem do Espírito de Deus. No dia que Ele quiser tirar essa unção de nós, porque nós estamos em caminhos tortos, caminhos errados, fazendo coisas que não convém a Ele, não diz respeito, Ele tira. Então nós não temos que nos valer disso aí. Jesus Cristo entrou na criação, tornou-se parte dela para redimir e restabelecer o seu poder original. Queridos, lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no Jardim do Éden para cultivar e guardar. Diga comigo, cultivar. A palavra cultivar no hebraico é avad, que significa ato de servir e ato de adoração. Ele colocou esse homem, Adão, no Éden, no jardim, para que ele administrasse, para que ele realmente fosse um administrador daquele lugar, para que ele produzisse coisas excelentes, tanto para os animais como para as pessoas que estavam sob a sua direção. Deus deu essa autorização para ele. Mas no capítulo 3, logo em seguida, ele se encontra num dilema, lá no jardim. Grave essa palavra, jardim. Ele se encontra no dilema. A serpente encontra com a sua mulher, faz uma pergunta contrária àquela que Deus fez, disse para eles, uma afirmação. E eles ficaram naquele dilema, tanto o marido quanto a esposa, tanto Adão quanto Eva. Faço a minha vontade ou a vontade de Deus? A minha vontade ou a vontade de Deus? A minha vontade ou a vontade de Deus? Acabou prevalecendo a vontade deles. E vocês conhecem a história. Comeram do fruto que não era permitido comer, e aí morreram, espiritualmente falando. Muito importante, queridos, nós vamos estar sempre encontrando dilemas, sempre nos tendo situações que vão ser colocados entre a parede, contra a parede, entre uma situação e outra para a gente decidir. Talvez a pergunta de muitas pessoas: será que eu faço isso? Será que Deus se agrada disso? Um profeta chamado Balaão também se encontrou no dilema certa vez. Ele queria, Balaque, o rei, pediu para que ele amaldiçoasse Israel. E dava dinheiro, dava muitas coisas para ele. Ele ficou no dilema: amaldiçoa ou não? Senhor, será que eu posso ou não? Muitas vezes nos encontramos em situações difíceis na vida. Nessas duas situações temos que decidir. Um outro fator interessante, lá no capítulo 22, eu quero ler com você 22 de Lucas, Evangelho segundo Lucas.
Jesus, ele veio para, se tornou homem, se fez homem entre nós, para resgatar isso que um dia a gente perdeu na nossa caminhada. E hoje nós não temos desculpa nenhuma para dizer que a gente não tem condição. Capítulo de Lucas 22, versículo 42. Vamos ler o 42 e depois o versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor, dizendo, isso é Jesus falando: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Lembre que lá no Éden, esse poder, ele foi corrompido. Satanás teve a primazia, Satanás teve o controle disso aí. Mas agora aqui num outro jardim, lá no Getsemane, Jesus estava retomando esse poder original. Ele estava fazendo prevalecer a vontade do Pai, não a minha, mas a tua. Algumas vezes, 3 vezes ele faz: Senhor, não, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, não vou para o sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em alguns momentos Jesus fala para o Pai isso, seja a vontade dele. Meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Em alguns momentos Jesus está falando da vontade do Pai e prevaleceu a vontade do Pai. A nossa vitória. Porque se ele não tivesse se rendido, se a vontade do Pai não tivesse prevalecido, certamente que nós não estaríamos aqui. Certamente que nós não teríamos possibilidade nenhuma de a gente sair, né, desse poder corrupto, desse poder maligno que Satanás conseguiu através da perda na criação. Um outro fator importante nesse resgate é a cruz, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, leia comigo também esse texto, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta aos Coríntios, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não só Cristo. Se a palavra tivesse falado só de Cristo, se nós tivéssemos crido só no Cristo, se não tivesse tido a cruz, queridos, não teríamos realmente alcançado a vitória. Mas Cristo crucificado, a palavra é clara, Cristo crucificado, isso trouxe poder de Deus. O poder de Deus veio através de Cristo crucificado, algo muito importante para as nossas vidas, algo determinante, libertador para as nossas vidas, porque hoje nós podemos decidir. Em Cristo nós podemos decidir, em Cristo nós podemos escolher a vontade do Pai. Isso não é mais impedimento e não é mais um peso, pois o poder de Deus realmente se manifestou em Cristo Jesus para que nós fôssemos libertos. E o que significa? Muitas pessoas acham que a cruz é uma maldição. Queridos, Paulo achou isso uma vez. Lá no Velho Testamento dizia que aquele que fosse para a cruz, fosse para o maldeiro, era maldito. E a incursão de Paulo contra a igreja de Jesus era exatamente isso. Como é que uma pessoa que se dizia filho de Deus, como é que uma pessoa que se dizia filho de Deus morreu numa cruz? Ele não podia ser filho de Deus, ele era maldito. Até o momento que ele entendeu que isso significava ele, isso se referia a ele, não a Cristo. Muitas pessoas olham para a cruz e acham que é uma maldição. A cruz é libertadora. Como, por exemplo, salvação para todo aquele que crer, através da cruz. Para a nossa redenção, perdão dos nossos pecados, para destronar, expor ao vexame o poder de Satanás e também para vencer a morte.
Aquele poder que foi perdido, original, aquele poder original, santo, justo, que foi perdido no Éden, Jesus, ele veio para resgatar. Ele veio outra vez para nos dar essa possibilidade de nós sermos pessoas justas, agir retamente, agir justamente, agir de uma forma condizente com aquilo que Deus requer que nós façamos. Um outro fator interessante nessa entrada de Jesus para redimir, restabelecer esse poder original. João capítulo 13, um pouco antes de ele ser crucificado, né, um pouco antes de ele ir para a cruz, ele chama os discípulos lá no cenáculo. É nesse momento que Judas também se apresenta como seu algoz, como seu traidor. E Jesus fala para ele assim: olha, o que você tem que fazer, faz logo. Depois de ele dar um bocado de pão para ele, o que você tem que fazer, faz logo. E também nesse momento, depois de eles terem ceado, a palavra diz que Jesus pegou uma toalha, pegou uma bacia com água, colocou diante dos discípulos e foi lavando os pés de cada um deles. Versículo 13, ele diz assim: olha, vocês me chamam mestre, de mestre e senhor. Dizeis bem, porque de fato eu sou senhor e mestre de vocês. Versículo 14, ele fala assim: mas também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Sabe o que significa isso, queridos? Quando ele coloca a bacia, por que ninguém se dispôs? Muitas vezes isso é colocado diante de nós, por que nós não lavamos os pés dos nossos irmãos? Porque é um trabalho de escravo. Não era um trabalho de um servo, era o trabalho de um escravo. A palavra para isso é doulos. E isso tirava o status de qualquer pessoa, isso tirava a autoridade de qualquer pessoa, tirava o poder de qualquer pessoa se ela fosse fazer isso. Mas isso é libertador para nós. Jesus, com esse ato, ele foi mais uma vez quebrando toda essa hegemonia de Satanás, todo esse poder do diabo. A palavra diz também lá em Gálatas que, vindo a plenitude dos tempos, né, Jesus veio. Nesse tempo, se você estudar a época da Palestina, realmente eram poderes satânicos, poderes militares arrogantes, reis tiranos, reis que mandavam matar crianças. Era um poder diabólico, uma economia diabólica, tudo era do diabo naquela época. Mas foi exatamente ali onde Jesus veio, onde ele nasceu, onde ele foi morar, para exatamente destronar essas coisas, para nos dar, retomar aquilo que foi original, e nós tivéssemos isso hoje. Outro fator interessante para nossas vidas, também que eu considero como libertador nos nossos encontros, você que já participou de um encontro, você que nunca participou, quando nós voltarmos, você não deixa para depois. Quando aquelas pessoas que vão trabalhar no encontro, queridos, não há distinção, não há título, a gente não invoca título, não há uma separação de alojamentos, não há privilégio, todas as pessoas estão juntas, todos estão juntos. Quando acaba cada ministração, quando nós terminamos da palavra em cada ministração, o que acontece? Aquelas pessoas que vão ali para servir, elas pegam seus panos, suas bacias, seus rodos, suas vassouras, e vão naquele salão, naquele auditório, limpar as lágrimas, limpar o suor, limpar ali a baba das pessoas que ficou. É um trabalho de escravo, é doulos. Isso é para subjugar, para que a gente não se ache melhor que os outros. Isso é libertador para aquelas pessoas também que estão assistindo, que estão presenciando isso, que estão vivendo isso, porque mais tarde elas vão dizer assim: olha, eu quero fazer isso também. Não é incomum. São os primeiros a acordar e os últimos a dormir. Comem depois de todos os outros. Doulos. Isso é um trabalho de escravo. Foi para isso que Jesus nos chamou, para que a gente subjugasse essa nossa pseudo-autoridade, esse nosso pseudo-poder. Isso é libertador para nós, queridos. Voltando ao nosso texto,
de Mateus 20. Capítulo 20, versículo 26, precisamente. A palavra do Senhor diz assim, Jesus diz assim: não é assim entre vós. Ou seja, o que eu vim falar, o que eu vim fazer, a orientação que eu trouxe para vocês, não é essa. Em determinado momento, alguns discípulos, porque eles não foram recebidos numa cidade, eles queriam mandar fogo numa cidade. Senhor, só quer que a gente desça fogo nessa cidade? Não. Esquece isso, vocês não sabem de que espírito sois. Queridos, nós somos diferentes hoje. Não é desse jeito. O nosso comportamento não tem que ser mais desse jeito. E aí eu não estou falando só na questão de liderança, na questão de uma pessoa investida de autoridade e poder. Falo do corpo. Porque onde você andar, por onde você andar, você vai estar lidando com pessoas. Se você for um patrão, você vai lidar com empregados. Se você for empregado, você vai lidar com o patrão. Se você for marido, você vai ter a sua casa, a sua esposa, seus filhos. Se você for esposa, você vai ter o marido, seus filhos. Se você for filho, você vai ter os seus pais. Libertador também. Muitas vezes nós lemos aquele texto lá de Efésios, quando fala da família, nós falamos que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Errado. A palavra não diz isso. Nós ficamos só nesse texto, o Evangelho segundo os evangélicos. A mulher tem que ser submissa ao seu marido. Não. Ele diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido no Senhor. Porque se não for no Senhor, ela não está obrigada a ser submissa ao seu marido. Se ele pedir uma coisa que extrapole aquilo que Deus orienta, ela não é obrigada a fazer isso. Também falamos que o homem tem que amar sua esposa, sua mulher. E fica nisso. Mas a palavra diz que o marido tem que amar sua esposa no Senhor. Se não for no Senhor, sem questionamento. Os filhos têm que honrar os seus pais. A preço de qualquer coisa. É obrigado. Não, está errado. Os filhos têm que obedecer aos seus pais no Senhor. Porque se esse pai pedir desse filho alguma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, não obedeça. Não obedeça. Assim também como os pais não podem impor condição aos seus filhos. Tem que ser no Senhor. Tem um outro texto, Romanos 13, que muitas vezes nós falamos de autoridade, temos que honrar as autoridades, temos que observar as autoridades, mas ela diz que essa autoridade é constituída por Ele. Você vai avaliar se o que essa autoridade está fazendo realmente tem alguma coisa a ver com Deus. Porque se não tiver, você não tem que ser obediente a essa autoridade. É ministro de Deus, diz a palavra. Vamos fazer um batimento, vamos fazer uma observação, vamos fazer alguma coisa, uma avaliação para ver se o que essa autoridade está fazendo realmente tem a ver com Deus. Se é ministro de Deus. Porque se não for, não tem como obedecer. Isso Jesus falou para os discípulos, não será assim com vocês. Não foi para isso que eu vim, não foi para isso que eu vim, não foi para isso que eu me transformei homem, não foi para isso que eu me constituí. Não é para isso que eu vou morrer na cruz, não é para isso que eu vou ter esse sofrimento. Vocês estão enganados. As autoridades civis, elas agem dessa forma, mas não é assim com vocês. Vocês são diferentes. Tem um texto que ele fala um pouco mais. Deixa eu ver onde. 25, ele diz assim: então Jesus clamando, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre vós. Mas não é assim com vocês. Se a igreja que você pertence, a igreja que nós pertencemos, seguir as pegadas do Mestre e do Senhor Jesus Cristo,
o único fim, ouça bem, o único fim e o único objetivo é a glória de Deus. Não existe um outro fim, não existe um outro objetivo que não seja a glória de Deus. Se onde você está, se o que você está fazendo, a sua caminhada, a sua pegada, por onde você passar, o que você fala, não for para honrar a Deus, não for para a glória de Deus, você não está fazendo nada certo. Sem poder, sem status, sem privilégios. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Apenas servos, apenas doulos. E doulos era um escravo abaixo do escravo. Existia um servo que estava acima dele, ele era o pior deles. Que fique nessa noite essa palavra para o meu, para o seu coração, que nós aprendamos que esse poder não é nosso, é de Deus. Em qualquer situação que você esteja, esse poder não é nosso, é de Deus. Que essa noiva não é nossa, do Cordeiro. E que essa unção também não é nossa, do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça de nós sermos servos, estarmos continuamente diante do Senhor como servos, buscando servir aquelas pessoas que estão ao nosso redor, em qualquer lugar. Amém, queridos? Deus abençoe.